O general Hamilton Mourão, que foi vice-presidente da República e hoje é senador, foi para a tribuna fazer um discurso hoje para falar a respeito da operação Tempus in Veritatis, que é a hora da verdade, a operação da Polícia Federal. E você não adivinha, ele pregou um golpe contra a Polícia Federal e contra o Supremo Tribunal Federal. Outro, acredita? Não, né? Pois é, até eu tive dificuldade de acreditar. Mas vamos assistir juntos, comentando aqui, para você entender a gravidade do discurso desse senador, e eu não estou vendo ninguém falar sobre isso. Dá só uma olhada. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia, senadora Jussara. Bom dia, senhoras e senhores senadores e todos aqueles que nos acompanham. Lamentavelmente, nosso país vive uma situação de não normalidade. Nesse ponto eu já começo concordando com ele. O Brasil realmente vive uma situação de não normalidade. Porque não é normal gente que passou 4 anos gabaritando o Código Penal ainda esteja fazendo política, ainda esteja fazendo discurso, ainda esteja inclusive cometendo crimes pela internet e não esteja na cadeia. Então, já começo dando razão para o general. Não estamos numa situação de normalidade. Só que eu acho que não era exatamente isso que ele ia dizer, não, né? Então vamos ver o que ele ia dizer na verdade. E se as pessoas responsáveis e sérias não se reunirem para avaliar, diagnosticar e denunciar o que está acontecendo, não tenho a mínima dúvida que nós estamos caminhando para a implantação de um regime autoritário de fato no país. O que se vislumbra nessa onda de prisões e apreensões deflagrada hoje é a intenção de caracterizar as manifestações da população como fruto de uma conspiração golpista. Ele está dizendo que aquela quebra-quebra no Palácio, aqueles cartazes onde estava escrito intervenção militar com Bolsonaro no poder, que tudo aquilo não era uma tentativa de golpe, que aquele bando de gente besta que ficou na porta de quartel por meses a fio e destruiu praticamente os palácios dos 3 poderes, não estavam tentando dar um golpe de Estado. É isso que ele está dizendo, acredite se quiser. Vamos seguir ouvindo o general. Desqualificando, portanto, toda e qualquer forma de protesto contra o estado de coisas que, até 2016, tinha se instalado no Brasil sob a tutela da corrupção e hoje, lamentavelmente, sob o arbítrio da nossa Suprema Corte. Desde os recursos sobre o resultado das eleições, cabíveis na forma da lei, até as manifestações, incluindo propositadamente outras apurações, como cartão de vacina, 8 de janeiro, etc. Não, general, não estão misturando as bolas, não. Cada um desses fatos que você falou é uma investigação separada. O 8 de janeiro é uma coisa, o cartão de vacina é outra. O que essas investigações têm em comum? São crimes cometidos pelas mesmas pessoas, pessoas que estavam ocupando lugar de destaque na República. Fora isso, é tudo separado. Mas vamos lá. Tudo está sendo misturado para alcançar indistintamente opositores políticos, inclusive o principal partido de oposição. As medidas persecutórias variam conforme as circunstâncias, caçando uns, prendendo outros, mas não esconde o seu objetivo final, a supressão da oposição política no país. Tem muita oposição política no país, general Hamilton Mourão, e essa oposição política consegue trabalhar normalmente. Só os golpistas não estão conseguindo porque a democracia tem um dispositivo de autodefesa que destrói quem tenta destruí-la. E esse dispositivo chama Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, que por acaso foi uma lei assinada, sancionada por Jair Bolsonaro. Não foi por Lula, não foi por Fernando Henrique, não foi por Collor, não foi por Sarney, foi por Jair Bolsonaro. E agora essa lei está pegando justamente aqueles que tentaram destruí-la. Penso que temos que nos reunir e publicamente, e enfatizo isso, denunciar esse ato, para nos afastar claramente de qualquer postura
que seja radical, de ruptura, mas temos que repudiar os fatos que estão ocorrendo. Nenhuma, e aqui eu deixo claro, nenhuma a partir daqui o discurso dele começa a ficar grave. Estou fazendo esse alerta e vamos ver o que ele vai dizer. Nenhuma, e aqui eu deixo claro, nenhuma suposta ameaça ao Estado Democrático de Direito justifica tal devassa persecutória ao arrepio da lei. O que ele está dizendo é o seguinte: mesmo que a gente ameaçar a democracia, ninguém ouse chegar perto da gente para não ir atrás, para poder nos aplicar uma punição. É isso que o general Mourão está dizendo. Está dizendo que ele é intocável, ele enquanto militar. Vamos seguir. Não vivemos na União Soviética, não vivemos na China comunista. Também não vivemos na Turquia, também não vivemos em El Salvador. E só não vivemos em países como esse porque vocês falharam miseravelmente na tentativa de golpe. Não vivemos em regimes totalitários, mas estamos caminhando para isso. Estávamos caminhando para isso, general, até o dia 31 de dezembro de 2022, quando vocês tentaram de todas as formas subverter o resultado da eleição. Felizmente, a democracia prevaleceu. No caso das Forças Armadas, os seus comandantes não podem se omitir perante a condução arbitrária de processos ilegais que atingem seus integrantes ao largo da justiça militar. E aí é o mais grave do que ele fala. Ele está dizendo que militar não é atingível pela justiça, que o militar está acima da justiça. Onde já se viu, os nossos militares não podem se omitir a uma operação como essa que foi atrás de militares que estavam tentando dar um golpe de Estado. Ou seja, nós, militares, somos intocáveis. É isso que ele está dizendo na tribuna do Senado no dia 8 de fevereiro de 2024 e, inacreditavelmente, não saiu preso de lá. Existem oficiais da ativa sendo atingidos por supostos delitos, inclusive oficiais generais. Meu Deus, não mexe com os oficiais generais, porque não pode, tá? Eles podem fazer o que quiserem e ninguém pode fazer nada contra eles. Não há o que justifique a omissão da justiça militar. Destaco aqui, senhor presidente, nem Hitler ousou isso no começo de sua ascensão ao poder, limpando a área naquilo que ficou conhecido como o caso Fritz. Agora ele forçou a amizade, né? Que foi a demissão do então chefe do Estado-Maior do Exército Alemão. Acredito que temos que estar articulados. E aqui conclamo a todos que, por meio de palestras, entrevistas, artigos, postagens nas redes sociais, possamos mobilizar a sociedade e que cobre de forma pacífica e dentro da lei esses arbítrios que o STF vem cometendo. Talvez se as pessoas tivessem cobrado de forma pacífica e legítima aquilo que elas consideram um abuso do STF, a gente não estaria vivendo o que a gente está vivendo hoje, não teria nem tido operação hoje, porque protestar é direito de qualquer um. Ir para a rua, segurar um cartaz, desde que esse cartaz não peça a ruptura da ordem democrática, é legítimo. Dizer que não gosta do governo é legítimo, dizer que não gosta da Suprema Corte é legítimo, dizer que não gosta do Congresso Nacional é legítimo, pedir mudanças no país é legítimo, só não é legítimo querer arrebentar com a democracia, destruir os palácios como foram destruídos, botar fogo em ônibus de Brasília como foi feito, nem explodir uma bomba num caminhão de combustível. Isso não é protesto. Que, na verdade, lamentavelmente, a Suprema Corte se torna instrumento das oligarquias regionais que querem subjugar o país ao seu jogo de corrupção, e no qual o Partido dos Trabalhadores, com todo o seu histrionismo, não passa de uma fachada para que os verdadeiros donos do poder façam o que querem e bem entendem. Aí eu só tenho uma coisa para falar. E o PT? E o Lula? É o de sempre que eles falam. Se analisarmos a história do Brasil, é quase uma volta a 1922, uma revanche histórica das oligarquias contra tudo que as desafiou naquele momento.
é extremamente preocupante, uma vez que a mera observação da precipitação dos acontecimentos, cada vez mais traumáticos, indica a possibilidade lamentável de um confronto de gravíssimas consequências. Isso também é muito grave o que ele disse, porque ele está justamente conclamando as pessoas a voltar a quebrar tudo. Ele está chamando uma guerra civil. Ele está dizendo o seguinte: se continuar perseguindo a gente, vai ter guerra civil. Se continuar tentando ir atrás das pessoas que tentaram destruir o país, nós vamos fazer uma guerra civil. É isso que o general Mourão está dizendo aqui nesse discurso. E isso é muito grave. Perseguem-se homens de honra. Que homens de honra? O homem que chamou o general comandante do exército de cagão porque ele não quis dar um golpe de Estado? Que homem de honra? Homens que chamaram o presidente da República para dar um golpe de Estado, que financiaram golpistas? Homens de honra aonde, ô Mourão? Que dedicaram sua vida ao serviço da pátria, ao mesmo tempo em que corruptos são aquinhoados com o perdão de suas dívidas, e a bandidagem que massacra a nossa população está livre nas ruas. Olha, aí é o fim do discurso isso aí. Esses homens de honra dele foi o mais engraçado, talvez a maior piada que ele tenha contado nesse discurso. Se você reparar, ele só gastou 3 minutos de um total de 10 que ele teria direito para falar. Falta mesmo de argumento para poder confrontar a realidade. O que o Brasil está vendo hoje é a democracia reagir àqueles que tentaram destruí-la. E isso está previsto na lei, está previsto nas regras democráticas. Não fez? Agora assume a bronca. Não foi para cima para quebrar tudo? Agora aguenta o tranco. É isso mesmo. E esse discurso do general Mourão, gravíssimo, deveria ser alvo de repúdio e deveria ser alvo de providências mais sérias, porque o que ele fez aí foi pregar um golpe, mais um golpe, contra as ações que a Polícia Federal está desenvolvendo. Ele está ameaçando mesmo, está usando a prerrogativa dele não de senador, mas de militar, para ameaçar a democracia mais uma vez.